Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso mini curso de Introdução à Programação. E nessa aula, pessoal, nós vamos entender sobre os tipos de dados que nós vamos utilizar, durante os nossos códigos no JavaScript. Não vamos ver todos os tipos de dados que existem, mas vamos ver o suficiente para a gente conseguir escrever os códigos de maneira eficiente e que a gente consiga fazer o nosso projeto. O primeiro tipo de dado que nós vamos aprender se chama string. O que é isso? É basicamente um texto, um bloco de texto solto. Vocês podem ver aqui, eu criei uma constante, dei um nome para essa constante e eu digitei um texto qualquer aqui. Isso é uma string. A gente utilizou antes já, textos soltos e tal, entre aspas. Só que o que acontece? Tem algumas observações que a gente tem que fazer aqui. Por exemplo, a string, o texto, ele tem que estar entre aspas. Se eu vir aqui e tirar as aspas, ele não vai funcionar. O VS Code, ele vai entender o que seria, um texto aqui, ele vai entender como código. Então vocês podem ver que tá dando erro. Isso aqui, ele está entendendo como eu quero passar um código, mas não, eu só quero que seja um texto comum. Então eu venho aqui, coloco entre aspas, vocês veem que a cor muda, E agora sim, isso aqui é um texto, é uma string. Só que tem um porém. E se eu quiser colocar as aspas dentro da minha string, já que ela já tem aspas aqui? Eu não posso, deixa eu colocar aqui, ó. Essa é a primeira. E se eu quiser que primeira fique entre aspas, eu posso só colocar aqui? Não, vocês podem ver que vai dar erro também. Isso aqui virou string, Isso aqui também. Só que o primeira ele está entendendo como código. Por quê? Porque nós estamos utilizando a mesma aspas tanto para a primeira quanto para o começo da frase aqui. Então, o jeito certo da gente poder fazer com que primeira fique entre aspas na nossa string é colocar o outro tipo de aspas aqui dentro. Então, se eu comecei com aspas simples, eu venho aqui e coloco aspas duplas. Aqui também. Vocês podem ver que ficou tudo sendo um texto, uma string, e o primeiro ele está entre aspas. Então, é basicamente isso que funciona. Uma string ela é um bloco de texto e tem que estar entre aspas para o JavaScript, para o VS Code entender que isso aqui é só um bloco de texto. E se eu quiser colocar aspas em alguma palavra dentro, eu coloco o tipo de aspas diferente da que eu criei a string. Bom, agora que nós já entendemos o que é uma string, vamos continuar nela por mais um tempo, porque existe algo chamado concatenação. O que seria concatenação? É basicamente juntar duas strings. Então, eu vou criar mais um aqui, logo abaixo dessa, e vai ser segunda string. Eu venho aqui e coloco segunda. Vocês podem ver que eu tenho a primeira e tenho a segunda. Eu quero juntar essas duas strings no console. Como que eu faria isso? Eu vou chamar, console.log, abrir parênteses, e aqui eu vou chamar as minhas duas variáveis. Primeira string, eu vou colocar o sinal de mais, segunda string. E aí eu vou salvar. Basicamente, opa, saiu sem um C aqui, ó. Aí, agora sim, vou salvar. Basicamente foi isso. Eu tenho duas strings, primeira e segunda, e eu quero juntar essas duas. Fui lá no console e chamei primeira string mais segunda string. Se eu vir aqui no console, Ctrl Shift I,
vocês podem ver que ele juntou as duas. Esta é a primeira string, esta é a segunda string. Vocês podem ver que ele ficou junto, tá? Ó, o final aqui do string e o esta ficou junto, porque ele está juntando as duas de forma literal. Então, para eles não ficarem juntos, eu posso só dar um espaço ou aqui no começo ou no final dessa aqui. Vou só dar espaço no comecinho da segunda e salvar. Vocês podem ver que separou. Esta é a primeira string e separado, esta é a segunda string. Então, esse é o processo de concatenação. Você cria várias strings e você pode juntar elas a partir desse processo. Bom, pessoal, antes de finalizarmos sobre a parte de string, nós temos que ver sobre a template string. Basicamente, ela vai fazer a mesma coisa que a concatenação, só que de uma forma diferente, de uma forma mais organizada. Vocês viram que, para juntar essas duas strings, eu coloquei, né, as duas variáveis com um mais. Então, primeira variável mais segunda variável, ele juntou para mim. Só que eu posso simplesmente vir aqui e colocar entre crase, tá? Crase não é aspas duplas. Crase. Colocar uma frase que eu quero. Por exemplo, eu quero a segunda. Vocês podem ver que, colocando em crase, ele identificou como texto, né? Aspas ele identifica como texto e crase também foi. Se eu coloco aqui, eu quero a segunda, e eu quero chamar a minha variável da segunda string, eu posso simplesmente colocar aqui espaço, colocar um cifrão e abrir chaves. Vocês podem ver que ele identificou como código e dentro dessas chaves eu chamo a variável que eu quero, segunda string. Vocês podem ver que funcionou. O que aconteceu aqui de forma resumida? Quando eu coloco em crase o meu texto, eu posso fazer o template string, que é justamente chamar cifrão e abrir chaves e chamar uma variável que eu quero. Então eu não preciso colocar primeira string mais segunda string. Não, posso colocar uma frase que eu quiser e chamar uma variável. Se eu vir aqui no console, vocês podem ver que deu certo. Eu quero a segunda, esta é a segunda string. Tá o espaço aqui porque lembra que eu coloquei o espaço aqui, ó. Se eu remover esse espaço, ele não vai ficar junto, justamente porque essas chaves aqui já está dando o espaço que a gente precisa. Então, se eu salvar aqui, ele removeu o espaço aqui, ó. Eu quero a segunda, esta é a segunda string. Então, isso é o template string. É basicamente você concatenar, ou seja, você juntar duas strings de uma forma diferente.